Olá pessoal, meu nome é Elcio Praciano e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre pleonasmos. Sabe o que é pleonasmo? É quando você repete numa frase duas palavras com o mesmo significado, como por exemplo, subir para cima ou descer para baixo. É claro que ninguém fala mais subir para cima ou descer para baixo. Estou utilizando apenas como exemplo, porque subir para cima, já que você está subindo, naturalmente a direção é para cima. Então, não há necessidade de você falar subir para cima. Ou você fala que vai subir ou que vai para cima. Essas expressões também são conhecidas como tautologia. Vamos lá? Esse vídeo vai ser dividido em 3 partes. E esta é a parte 1. Vamos lá? A primeira expressão que a gente vai falar aqui é a expressão acabamento final. Lembrando sempre que acabamento já refere-se a uma situação final. Quando alguém vai fazer um acabamento de alguma coisa, ele está finalizando. Então é errado ele falar acabamento final. A segunda expressão a gente vê muito em filmes, né? Filmes, novela, seriados, onde a expressão é baseado em fatos reais. Deixando bem claro que quando se fala em fatos, isto já é real, ok? Ou você fala baseado em fatos ou baseado em situações reais. A terceira expressão aqui é a expressão canja de galinha. A comida canja é uma comida necessariamente feita de galinha. Então não há necessidade de falar canja de galinha, certo? Então apenas diga canja. A quarta expressão é a expressão certeza absoluta. Com o intuito de enfatizar a sua certeza, as pessoas acabam falando certeza absoluta. Mas não há a menor necessidade de você falar isso. Se é certeza, pode ficar tranquilo. Já é uma certeza absoluta. Afinal, não é possível uma certeza parcial. Certeza, ela é sempre integral. A quinta expressão é muito comum a gente, quando solicita a presença de alguém, a gente pede para que a pessoa compareça pessoalmente. Comparecer necessariamente é comparecer em pessoa, é comparecer fisicamente. Comparecer é apenas pessoalmente. Não é possível você comparecer por e-mail ou por algum telefonema ou através do WhatsApp. Comparecer sempre é pessoalmente. A sexta expressão é a expressão conclusão final. A palavra conclusão já indica uma finalização, certo? Então não há necessidade nenhuma de você colocar conclusão final. Ou você fala a conclusão, ou você coloca o final do documento. A sétima expressão é a expressão conviver junto. A palavra conviver significa viver em conjunto, certo? Então não há a menor necessidade também de você colocar a expressão conviver junto. Ou você fala, vamos conviver ou vamos estar juntos. A oitava expressão é a expressão criar novos empregos. Lembrando que a palavra criar indica necessariamente novos. Então, criar novos empregos é também um pleonasmo, já que não é possível você criar empregos já criados, empregos antigos. A nona expressão, que é muito comum na fala, é você dizer critério pessoal. Alguém estabeleceu uma situação sob critérios pessoais. Você também está gerando uma expressão redundante, porque se você utilizou de critérios seus, obviamente que esses critérios são pessoais. A 10ª expressão, despesas com gastos. A gente ouve, eventualmente, essa expressão. Ele teve despesas com gastos. Despesa e gastos são sinônimos entre si. Então você não precisa colocar as duas situações. Ou você coloca ele teve despesas ou ele teve gastos com alguma coisa. A 12ª expressão é muito comum também pessoas falarem detalhes minuciosos. Detalhes e minúcias são sinônimos entre si. Então você não precisa falar detalhes minuciosos. Ou você fala detalhes ou fala minuciosos. Os dois não há a menor necessidade. A 12ª e a 13ª expressão estão um pouco interligadas. Veja só a 12ª. Alguém fala assim,
vou dividir alguma coisa em duas metades. Sempre quando você divide alguma coisa na metade, você vai ter duas partes. Então não há necessidade de você falar duas metades, certo? Então você fala que vai dividir alguma coisa em metades. A 13ª é quando alguém diz que vai partir alguma coisa em metades iguais. A palavra metade sempre vai significar duas partes iguais. Então não há necessidade de você falar duas metades e ainda falar metades iguais. Então não há necessidade de você falar metades iguais, certo? E ainda tem pessoas que exageram mais ainda e falam, vou dividir isso em duas metades iguais, que piora bastante a situação. A 14ª expressão, que é muito comum as pessoas utilizarem, é a expressão elo de ligação. Se se trata de elo, já é algo que liga. Então, elo de ligação não há necessidade. Você fala que é um elo ou é algo que liga. E a 15ª expressão é encarar de frente. A palavra encarar já significa botar alguma coisa frente a frente, certo? Só é possível encarar de frente, não é possível encarar de lado ou do outro. Ok, pessoal? Caso você goste desse vídeo, não se esqueça de curtir. Caso você se lembre de alguma expressão que eu não comentei aqui, não esqueça de incluir aqui nos comentários essa expressão que você sabe e que eu não comentei aqui. Não se esqueça de assistir as outras partes, porque essa é a primeira parte, ainda tem a parte 2 e tem a parte 3. Tá ok? Até mais então, pessoal.